Olá, pessoal. Hoje eu vou gravar aqui para vocês a aula de anatomia patológica, que é mais um conceito aí de bases diagnósticas, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, os slides, para ficar mais claro. Então, o primeiro conceito que a gente tem que lembrar é o conceito de patologia. Então, a patologia é uma disciplina, tá? E ela significa o estudo das doenças. Vocês terão essa disciplina dentro do curso de vocês também. A patologia, ela estuda tudo sobre uma doença. A história da doença, quais as causas, né? Que chamamos também de etiologia, os mecanismos de resposta tanto das células como dos tecidos, as alterações morfológicas que ocorrem nas células e tecidos desse paciente que está com essa determinada doença, as alterações funcionais, que é a fisiopatologia da doença, ou seja, como a doença se comporta no organismo, e as manifestações clínicas, que são os sinais e sintomas. A anatomia patológica é um ramo da patologia e também da medicina que está ligado ao diagnóstico das doenças. Então, como diagnosticar essas doenças? Através da anatomia patológica, tá? A maioria das doenças. E ela é baseada tanto no exame macroscópico de peças como microscópico, ou seja, a olho nu ou utilizando um microscópio para examinar melhor as células e tecidos. Ela é uma atividade restrita a médicos patologistas, tá? Porque ela vai necessitar de um diagnóstico médico final. Por isso que só um médico patologista que faz esse tipo de exame. Alguns exames nós podemos, enquanto enfermeiros, fazer a coleta, transporte, armazenamento, mas a realização do diagnóstico fica a cargo somente do médico patologista. Qual o objetivo, então, da anatomia patológica? Um exame anatomopatológico, como a biópsia, né, que é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, quando vocês ouvirem anatomia patológica, a gente está falando de biópsia ou exame de células, que eu vou mostrar para vocês. Nada mais é do que uma avaliação microscópica dos tecidos. E o objetivo é fazer o diagnóstico da doença, ou então saber qual é o grau de patologia que o paciente se encontra. Na maioria das vezes, o exame ele define o verdadeiro nome da lesão, né? Então, isso vocês vão ver muito também em tumores, por exemplo, para saber exatamente qual tipo de câncer que o paciente tem. E, consequentemente, ajuda também na equipe a saber qual conduta vai ser empregada ou tratamento vai ser empregado para aquele tipo de doença. O exame anatomopatológico, ele é um primeiro recurso na obtenção de diagnóstico oncológico. Então, nenhum exame de imagem consegue fazer um diagnóstico tão preciso, né, sabendo qual alteração na célula ocorre ou no tecido, como o exame anatomopatológico. As alterações morfológicas que vão ocorrer aí nas células, no tecido, elas podem ser percebidas a olho nu, que a gente chama de macroscopia, ou então elas vão ser percebidas ao microscópio, que chamamos de microscopia, tá? Normalmente, o patologista, ele faz essas duas avaliações. Então, ele avalia tanto a olho nu como microscopicamente para fechar o diagnóstico. E aí ele vai emitir um laudo, né, um laudo do diagnóstico do paciente, um laudo sobre a peça que ele avaliou, descrevendo quais alterações ele encontrou e qual é o diagnóstico final daquele paciente. Então, nós temos vários tipos de exame que podem ser realizados em uma peça ou em células. Temos o exame macroscópico, que é o estudo anatômico de tecidos ou órgãos, né, que eu falei para vocês, então a olho nu. Temos o exame mesoscópico, que é quando o patologista ele usa uma lupa ou uma lente de aumento, que não é um microscópio, somente uma lupa para avaliar um pouco melhor aquele tecido. Aí temos o exame microscópico, que aí sim tem que utilizar o equipamento microscópico e aumentar milhares de vezes aí para fazer uma melhor avaliação. Porém, existe a necessidade de uma preparação de lâmina, então as células têm que estar preparadas numa lâmina para conseguir fazer esse exame microscópico. E por último, ele faz o diagnóstico, que é a fase conclusiva do exame, certo? Graças a tudo que ele encontrou aí frente a esses exames que ele fez e, claro, com os elementos clínicos do paciente, então é uma junção de coisas. Então, a anatomia patológica ela é subdividida em três campos mais importantes que nós vamos estudar aqui. Primeiro, a patologia de necrópsia, tá? Vou explicar um por um para vocês. A patologia cirúrgica, que tem a ver com as biópsias e peças cirúrgicas. E a citopatologia, que tem a ver com o estudo de células e tecidos
líquidos, secreções e punções. Vou mostrar cada um para vocês. Então, primeiro, patologia de necrópsia. A patologia de necrópsia também é feito por um médico legista, tá? Então, o médico legista, ele é um médico especialista em medicina legal, certo? Então, ele tem que ter essa especialidade. E ele faz a necrópsia. Gente, necrópsia é a mesma coisa que autópsia, tá? Muitos de vocês estão acostumados com essa nomenclatura, autópsia. Tá errado? Não. Não tá errado. Mas o nome mais, vamos dizer assim, coerente, né, para utilizar é necrópsia, tá? Já que a autópsia é como se fosse um exame em si mesmo, e não é o que acontece. Então, a necrópsia é o termo melhor. E aí, o médico legista, que já tem essa especialidade, ele que vai fazer o exame de necrópsia no paciente. E o exame de necrópsia, ele é muito, muito útil, principalmente para investigações de mortes ou lesões por causas externas, acidentes, assassinatos, que não são provocados muitas vezes por doenças, tá? Então, ele normalmente é utilizado nesse sentido, mas existem outras utilizações também da necrópsia que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, necrópsia ou autópsia, né, como eu disse, é o estudo anatomopatológico realizado em um cadáver, certo? E o grande objetivo da necrópsia é saber qual a causa da morte daquele paciente, certo? E existem diferentes motivos para você realizar uma necrópsia no paciente. Inclusive, pacientes internados também podem passar por esse tipo de procedimento. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, geralmente, há 3 tipos de necrópsia que vocês vão ver aí durante a profissão de vocês. Primeiro é a necrópsia hospitalar. A necrópsia hospitalar é quando o paciente está dentro do hospital, ele morre, e se tem dúvidas em relação à causa da morte, né? Então, morreu por causa natural, por exemplo, tá? Então, aí se faz a necrópsia hospitalar. A necrópsia médico-legal é realizada lá no Instituto Médico-Legal, então o paciente não necessariamente vai passar por um hospital, ele vai ser encontrado, né, vamos dizer assim, ou dentro da sua residência, ou na rua, em algum acidente, e ele é levado até o Instituto Médico-Legal, e assim, a morte dele normalmente são por causas externas. Então, são acidentes, crimes, suicídios. Todos esses tipos de causa de morte têm que ser levado e realizada uma necrópsia para que determine exatamente qual foi a causa. Se realmente foi um suicídio, se foi um crime, e isso ajuda muito a justiça saber qual tipo de investigação realizar nesse caso, tá? Então, todos os pacientes que tenham mortes por causas externas necessariamente precisam passar por esse tipo de avaliação de necrópsia no Instituto Médico Legal. E por último, a gente tem o serviço de verificação de óbito, tá? Dentro do hospital, vocês vão ouvir, né, como SVO, certo? Serviço de verificação de óbito. Então, vocês sempre vão ouvir, levou o paciente para SVO, esse paciente vai para SVO, o que é isso? São pacientes que estão dentro do hospital ou pacientes que morreram, né, por exemplo, no pronto-socorro, por algum motivo, morreram sem assistência médica, tá? Ou que não deu tempo de prestar uma assistência médica para o paciente. Por exemplo, um recém-nascido nasceu e morreu. Não consegui prestar uma assistência médica a esse paciente. Ele vai para o serviço de verificação de óbito para entender exatamente o motivo pelo qual ele faleceu. A patologia de necrópsia, gente, ela é realizada em um local próprio, né? Um local fechado, onde somente os funcionários e o médico legista têm acesso, tá? Todo o material obtido para o exame anatomopatológico, então, durante a verificação do óbito do paciente, quando o médico está fazendo a avaliação, ele vai retirando o material biológico, seja sangue, secreção, célula, tecido, e ele vai conservando esse material em solução de formol ou outras soluções que sejam protocolo da instituição. As necrópsias, como que são realizadas essas necrópsias? Então, é um exame externo primeiro, né? O cadáver está lá, ele vai examinar todo o cadáver externamente. A procura de escoriações, manchas, hematomas e assim por diante. Depois ele abre cada cavidade, avalia todos os órgãos em loco. O que significa isso? Significa que, por exemplo, eu vou abrir o crânio e eu vou olhar o cérebro exatamente no local onde ele deveria estar, dentro do crânio, em loco, ok? Depois ele retira esse órgão, certo? Então, vamos supor, avaliei a cabeça, exame externo do cadáver. Abri o crânio, avaliei o cérebro em loco, ou seja, no local onde ele deveria estar mesmo. Depois eu retiro o cérebro para avaliar ele fora da cavidade. E isso com todas as cavidades. Então, ele faz isso
na cavidade craniana, na torácica, na abdominal e na pélvica, ok? E aí ele retira tudo. Depois que ele já pegou todos os dados necessários para fazer o diagnóstico, ele lava o corpo, lava tudo bonitinho, coloca de volta os órgãos dentro do corpo do paciente, fecha e, enfim, né, faz o atestado de óbito com o diagnóstico de morte do paciente. No ambiente hospitalar, gente, a necrópsia é muito importante, tá? Então, ela é um método eficaz para várias coisas, ela tem muitas vantagens. Quais são essas? Primeiro, o controle da qualidade do diagnóstico e tratamento. Por quê? Se o paciente morreu, foi para necrópsia e realmente foi, vamos dizer assim, confirmado que o diagnóstico de morte era o diagnóstico que foi dado para ele quando ele estava vivo, quer dizer que nós temos uma equipe médica de qualidade fazendo diagnósticos de qualidade, assim como o tratamento. Além disso, é muito importante a necrópsia também porque produz material de ensino para estudantes, tá? Treina os patologistas para que eles tenham mais habilidade e mais experiência, né? Obtém-se esse material para pesquisa também, como eu já disse, esclarece casos sem diagnóstico, então não sabe do que o paciente morreu, tem dúvida, não tinha diagnóstico fechado, a necrópsia faz isso. Esclarece mortes inesperadas, então às vezes o paciente está lá com o diagnóstico correto, né? Acha-se que o diagnóstico está correto, com o tratamento correto para o diagnóstico e do nada o paciente morre. Então, isso pode ser uma fonte de esclarecimento. E, além de tudo isso, também fornece dados importantes para estabelecer ações políticas do governo. Então, por que tem tantas causas externas? Quais são as principais? Se é acidente de carro, se é assassinato, para tentar conter aí o número de mortes, vamos dizer assim, tá? Quando que eu indico uma necrópsia, tá? Quando é necessário ser realizado? Todos os pacientes precisam passar por necrópsia? Não. Existem as indicações. Quais são elas? Primeiro, o paciente está internado, não deu tempo de fechar o diagnóstico, só tinha hipótese, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não tinha diagnóstico confirmado, morreu, tem que ser realizada a necrópsia para confirmação do diagnóstico. Entrou no hospital, morreu nas primeiras 24 horas, óbito hospitalar nas primeiras horas de internação. Precisa fazer necrópsia. Todas as mulheres que estão no ciclo gravídico puerperal, ou seja, mulher grávida ou 45 dias após o parto, ela entra também como motivo para fazer necrópsia para entender qual foi a causa da morte. Óbito inesperado do paciente que tinha um diagnóstico correto e um tratamento correto, que foi o que eu falei, também indicado. Paciente com protocolos de tratamentos experimentais. Então, hoje a gente tem a medicina experimental, é uma realidade, né? Muitos pacientes fazem tratamentos experimentais com consentimento, tá? Se esse paciente morrer durante o tratamento experimental, é interessante que se faça necrópsia para entender se foi o tratamento que levou à morte para fazer essas modificações. Pacientes com doenças ambientais ou então ligadas à profissão, é interessante para ter certeza que foi um acidente de trabalho, uma morte por conta do trabalho. Crianças e recém-nascidos é bem comum fazer serviço de verificação de óbito, tá? Porque podem existir doenças congênitas que ainda não foram diagnosticadas e muitas vezes a necrópsia vai esclarecer isso. E todos os pacientes que estão em pós-operatório imediato. O que significa pós-operatório imediato? São as 24 horas após a cirurgia, tá? Se chama pós-operatório imediato. Então, se o paciente morreu dentro desse tempo de pós-operatório imediato, nas primeiras 24 horas do pós-operatório, tem que fazer para ver se tem relação com a cirurgia, se tem relação com doença e ter certeza do diagnóstico de óbito do paciente. Hoje, gente, ainda há um declínio de número de necrópsias, não só no Brasil como no mundo. Por quê, né? Por que as pessoas não querem fazer necrópsia? Tem vários motivos. Primeiro, necrópsia é cara, tá? É um procedimento caro e tem um custo. Muitas vezes, os planos de saúde não pagam pelo procedimento, certo? Se você não tiver uma boa indicação, uma boa carta médica, uma boa justificativa do hospital para a realização da necrópsia, o plano de saúde ele pode se negar a pagar. E aí, obviamente, a família do paciente, a instituição não vai querer bancar com esses custos e acaba deixando de fazer. Outra coisa que influencia também é o tempo de sua realização, não é rápido, né? Então, dependendo do exame, pode demorar muito tempo até o médico patologista conseguir entender e descobrir o diagnóstico, então demora. Falta de interesse dos médicos e patologistas. Por quê, gente? Uma vez que a necrópsia avalia a qualidade do diagnóstico médico, muitos médicos têm
uma resistência à necropsia, né? Vamos dizer assim, porque isso pode dizer se o trabalho deles é bom ou não. Outra coisa, muita gente acha que não precisamos mais saber depois que morreu, não precisamos mais de novas tecnologias para diferentes doenças, e isso é uma mentira, né? E além de tudo, a família tem que autorizar a necrópsia, tá? E às vezes a família não autoriza, por crenças, valores, acha que vai manipular o paciente, acha que vai ser uma coisa ruim para o paciente, para a memória do paciente, então acaba não autorizando a necrópsia por conta disso. Então nós temos todas essas desvantagens e vamos dizer assim, né, não desvantagens, mas pontos de obstáculo para a realização da necrópsia que tem muitas vantagens para a instituição. Acabando a necropsia, a gente tem a patologia cirúrgica, tá? A patologia cirúrgica, ela estuda órgãos e fragmentos de órgãos que são retirados de pacientes vivos com a finalidade diagnóstica de doença, tá? Então esquece o paciente que morreu, agora são exames somente para pacientes que estão vivos. E aí, esses órgãos ou fragmentos de órgãos podem ser avaliados de diversas maneiras. Uma forma muito comum, todo mundo já ouviu falar, ou já deve ter até realizado, é a biópsia, né, que pode ser incisional ou excisional. Então, a biópsia incisional, ela é realizada também com a finalidade diagnóstica e só é retirada uma parte da lesão. Então, vamos supor que o paciente tem um tumor grande, né? Vamos supor um tumor de fígado grande, é realizada uma punção, retira-se uma parte daquele tumor e aí ele vai ser avaliado em relação a se é maligno, benigno, qual tipo de lesão que é. E a biópsia excisional é quando eu tenho uma lesão completamente retirada. Então, se esse tumor de fígado, eu vou lá, levo o paciente para cirurgia e retiro o tumor inteiro, tá? A gente chama isso de biópsia excisional. Então, é a lesão completamente retirada e ela não tem só a finalidade de diagnóstico, como também de cura, né? Às vezes, retirada do tumor para retirada da doença. Ela vai fazer o diagnóstico, mas também tem finalidade curativa e é bem comumente realizada, por exemplo, em tumores cutâneos no câncer de pele. Ainda aqui na patologia cirúrgica, gente, existem alguns conceitos importantes que nós devemos lembrar. Um deles é diferença entre peça cirúrgica e peça anatômica, tá? Então, peça cirúrgica são exames de órgão ou fragmento retirados cirurgicamente, por exemplo, uma vesícula biliar, um lobo da tireoide, um pulmão, tá? Então, é órgão ou parte de órgão que é retirado por forma cirúrgica. E peça anatômica também são partes de órgão retirados por métodos cirúrgicos, mas também pode ser em necrópsia ou podem ser eliminados de forma espontânea, por exemplo, a placenta, tá? Então tem só essa diferença entre os nomes. Outras formas de avaliar e fazer o exame na patologia cirúrgica. Além da biópsia, a gente tem a punção com agulha grossa, tá? A punção com agulha grossa é um procedimento que é nada mais nada menos do que a intenção de obter uma biópsia, só que de um órgão profundo, tá? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do tumor de fígado, para fazer uma biópsia incisional de um tumor de fígado, é necessária uma punção com agulha grossa, para que eu não tenha que fazer uma incisão cirúrgica, levar o paciente para o centro cirúrgico, fazer sedação, enfim. Então, aí faz a punção com agulha grossa, tá? E é bem comum não só para o tumor hepático, como eu falei, mas para o tumor biópsias renais também ou tumores mamários, é utilizada a agulha grossa. Tá? Aqui tem uma foto para vocês verem. Então, é uma punção direta no local e aspira essa quantidade de células aí do local, ou um pedacinho do órgão que vem na punção. Outra forma de avaliação na patologia cirúrgica que é muito interessante é o exame por congelamento. Então, o que acontece? O exame congelamento, pessoal, é realizado durante cirurgias. Então, vamos supor, mais uma vez, né, vou dar esse exemplo, que o paciente tem um tumor de fígado. Então, ele vai ter um tumor de fígado grande e o médico optou por retirar o tumor de fígado. Então, ele vai para a sala cirúrgica, é sedado, faz uma incisão cirúrgica, abre o paciente e vai retirar o tumor. Depois que retirou o tumor, o que ele vai ter que fazer? Avaliar se o tumor é benigno ou maligno. Por quê? Se for maligno, a conduta cirúrgica é diferente de tumores benignos, tá? Em tumores malignos, normalmente se retira
maior parte de células e também se retira toda a área linfática em volta do local. Na benigna, não. Só que aí, para que eu não tenha que fechar o paciente, passar por pós-operatório e depois que sair o diagnóstico eu abrir novamente, se faz o exame por congelamento. Então, o que acontece? O material ele é congelado mesmo, por isso que tem esse nome. Faz-se na hora da cirurgia, enquanto o médico está lá retirando o laboratório, que normalmente o centro cirúrgico ele tem um laboratório satélite que fica próximo. Então, o laboratório recebe já a peça, ela é congelada, feito vários cortes finos, em lâminas, e essas lâminas vão ser avaliadas, tá? Vão ser avaliadas no momento da cirurgia. E naquele momento, o médico patologista já vai virar para o cirurgião e falar: olha, o tumor é maligno, faça a cirurgia como se fosse um tumor maligno. Ou não, vai virar e falar: o tumor é benigno, não tem problema, tire somente o tumor. E assim, o paciente vai passar por uma cirurgia só e já vai sair com o diagnóstico. Então, é muito interessante, bem legal esse tipo de tecnologia. Então, congelamentos, fragmentos, eles têm, se vocês forem enfermeiros, principalmente de centro cirúrgico, vocês precisam saber disso. Ele tem que ser enviado imediatamente para o laboratório satélite, num saco plástico, nunca colocar em gase, porque na gase você pode perder muita célula, e nunca colocar soro ou compressas, tá? Coloca no saquinho, leva para o laboratório, eles vão fazer o exame na hora. E a terceira e última forma de avaliação diagnóstica da anatomia patológica é a citopatologia, pessoal? Então, a citopatologia, o próprio nome já diz, é o estudo de doença nas células, tá? Cito significa células, patologia, estudo de doenças. Então, a gente tem vários tipos também. Tem a citologia esfoliativa, que a gente examina células esfoliadas. O que é isso? Quando você desprende célula da mucosa. O exemplo é o Papa Nicolau, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, é só passar uma lâmina, passar uma espátula no local da mucosa e você consegue retirar essas células. Principalmente, pessoal, quando as células elas são malignas, ou seja, células cancerosas, elas não têm uma boa coesão entre si, então elas são mais fáceis de ser retiradas dessa mucosa, tá? Então, basta uma esfoliada no local e você consegue retirar, às vezes até na secreção você tem a presença dessas células. Tem citologia de líquidos e derrames também, então lavados, escovados, punção com agulha fina. Então os raspados em geral escovados, normalmente a gente coloca em 2 lâminas, uma é colocada em álcool puro, 100%, e outra deixada secar para fazer avaliações diferentes. Podemos fazer também coleta de líquidos, urina, lavado vesical, derrame pleural, líquido da ascite. E aí, todos os líquidos, o ideal é que seja levado para o laboratório imediatamente após a coleta. Não precisa utilizar fixador. Se for demorar muito para encaminhar por algum motivo técnico ou logístico, aí tem que colocar no álcool 50% em partes iguais com a amostra, e de preferência na geladeira, tá? Gente, o máximo de líquido que precisa ser enviado é de 5 a 10 ml, não mais do que isso. O escarro, então eu já até dei uma aula de escarro para vocês em sala de aula. O escarro, ele é um material que também idealmente tem que ser levado para o laboratório no mesmo dia. Se não for possível, vai colocar o álcool 50% em 1/5 do volume daquele frasco de boca larga, que é o que eu mostrei para vocês. E o paciente sempre bem orientado para não coletar saliva, só ter escarro, porque se tiver muita saliva vai inativar o exame, não vai conseguir realizar o exame, tá? E o líquor também deve ser enviado logo após a coleta sem fixador, não tem como guardar líquor, gente, nem geladeira, nem fixador. O líquor tem que ser coletado e ir direto para o laboratório. E aí, só para vocês verem que é uma atribuição do enfermeiro, a coleta do exame de Papa Nicolau, Então, já vou mostrar. Vocês vão aprender isso mais para frente na disciplina de propedêutica da mulher, toda a teoria e prática, mas já vou mostrar para vocês terem uma ideia, tá? Então, o enfermeiro ele pode coletar, a coleta se dá de 2 locais do colo do útero, que é a ectocervice, que é essa parte externa, e a endocervice, que é a parte interna, tá?
Então, a gente coleta da ectoservice essa parte externa, um raspado, que seria essas células esfoliadas que eu falei, e tem uma espátula própria que chama AIRE, tá? Vou ver se tem um desenho dela que eu mostro para vocês. E o material da endocervice, que é o material interno, que é realizado com uma escovinha, que chama escova endocervical. E aí faz esfregaço na lâmina, coloca o fixador, tá? Pode tanto ter fixador spray, como colocar em álcool 100% também imerso. As duas coisas são aceitáveis. E é muito importante que tenha os dois tipos de célula na lâmina, tanto da endocervice como da ectocervice. Como vocês sabem, o Papa Nicolau ele é um exame de prevenção do câncer de colo de útero para identificação principalmente de células alteradas pelo HPV. Então, é muito importante que o profissional, o enfermeiro, colete de forma adequada para que se tenha um diagnóstico final adequado da paciente. Então, ó, materiais. Vai precisar da lâmina, tá? E aqui tá um lápis, porque a gente escreve as iniciais da mulher e o número do prontuário dela na lâmina com lápis, não pode escrever a caneta, porque se for colocado fixador ou álcool, a caneta vai derreter e vai sumir a identificação da mulher. O espéculo, tá? Para abrir o canal vaginal. Ó, essa aqui é a espátula de Aire que eu falei para vocês, que é a espátula que é utilizada para coletar as células por fora da ectocervice. A escovinha endocervical, que eu introduzo no orifício do colo do útero e para pegar as células internas. Que mais? E a caixinha que vai a lâmina, tá? E o fixador, gente, ó, pode ser spray ou pode ser também o álcool 100%, certo? Só uma coisa importante falar aqui, gente, no Papa Nicolau, se ao visualizar o colo do útero da mulher tiver secreção, a gente tem que limpar a secreção antes, tá? Senão vem pouca célula. Por isso que tem esse pacotinho de gás aqui. E aí, o que mais? Temos também, no exame citológico, a biópsia aspirativa com agulha fina, tá? A gente chama de PAF. Quais locais são feitos biópsias aspirativas? Ou seja, você vai aspirar só um pouquinho do líquido e das células daquele local. Por exemplo, linfonodo, tireoide, parótidas, fígado, mama, rim, pulmões e outros tumores. Eu posso também utilizar a agulha fina para coleta, tá? A agulha fina, ela é relacionada a maior sucesso na coleta, dependendo do que você quer. Por quê? Se for um órgão muito frágil, como a tireoide, por exemplo, parótida, e você utilizar uma agulha grossa, pode vir muito sangue e aí perde a amostra, tá? Então, por isso que existem as agulhas finas. E muitas vezes o médico patologista ou o médico que vai fazer a punção, ele precisa de um método de imagem para auxiliar. Ó, exemplo, aqui é uma punção com agulha fina de uma tireoide, tá? Então, aqui na tireoide ela consegue fazer sem método de visualização de imagem, ela faz a punção. Na mama é mais interessante que se tenha um ultrassom para auxiliar o melhor local para fazer esse tipo de aspiração. Gente, para finalizar, alguns conceitos importantes do armazenamento. Então, normalmente, amostras inadequadas, elas estão relacionadas a ou o profissional não fixou adequadamente, ou a quantidade de material é insuficiente, ou a quantidade de fixação é insuficiente para a amostra, ou esqueceu de identificar o paciente, tá? Isso é um erro muito grave, porque dependendo da amostra, você tem que fazer uma punção para o paciente, né? E aí você vai lá e vai submeter o paciente novamente a uma punção, então não pode errar, tem que fazer boa identificação e bom armazenamento e conservação da amostra, porque isso está diretamente ligado à qualidade da sua assistência, tá? Então, vamos lá, para fechar, e uma coisa que o enfermeiro tem que sempre saber, que hoje está acontecendo muito, inclusive, com as amostras do Covid-19. O que está acontecendo? As pessoas não coletam material com qualidade, não têm identificação adequada, e isso causa um monte de problemas e vários eventos adversos nos pacientes. Então, o que nós, como enfermeiros, temos que ser muito atentos quando vamos coletar ou, né, receber, armazenar, encaminhar uma amostra da anatomia patológica. Primeiramente, tem que avaliar se está devidamente coletada, se é o local certo, se a amostra está suficiente a quantidade, se não está contaminada por sangue ou outras coisas. Depois, preservar e transportar adequadamente, colocar a quantidade certa de preservante ou fixador,
no local certo, normalmente em sacos plásticos é ideal. Não coloquem soro fisiológico, não coloquem gaze em peças anatômicas, tá? Descrição macroscópica do médico tem que ser de qualidade, tá? Utilizar o correto fixador nessa peça e nunca colocar soro, gente, que o soro vai perder toda a qualidade aí da amostra que você está enviando para o laboratório. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima.